Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos iniciando mais um episódio agora da série Virtudes. Na semana passada, nós fizemos uma breve distinção sobre as virtudes humanas e as virtudes teologais, dizendo então que as virtudes humanas provêm do nosso esforço e as virtudes teologais elas provêm da ação da graça de Deus na nossa alma. E também trouxemos um pouco da definição daquilo que é virtude e daquilo que é vício. Pois bem, hoje nós vamos iniciar um estudo sobre as virtudes teologais. A primeira virtude teologal que nós queremos trabalhar aqui é, portanto, a virtude da fé. A fé, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito daquilo que nós não vemos. A fé, nós podemos dizer, ela é o alicerce da nossa vida espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer progressos no caminho da santidade. A fé, ela é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer. Então, num primeiro momento, a fé ela tem um dado objetivo: crer em tudo aquilo que Deus nos revelou e que a Igreja nos ensina, que a Igreja nos apresenta. Assim, a nossa fé ela está basicamente resumida no símbolo dos apóstolos. E aí nós temos um símbolo mais resumido, e temos o símbolo niceno-constantinopolitano, que é onde a nossa fé é apresentada de um modo mais abrangente. Então, quando nós somos batizados, recebemos a virtude da fé, e esta fé da Igreja, esta fé que os nossos pais professaram, esta fé que os nossos padrinhos também afirmaram, ela é passada para nós. Crer em tudo aquilo que Deus nos revelou e que a Igreja nos propõe como verdade de fé. Mas também a fé, ela tem um dado subjetivo, pois pela fé é que o homem, livremente, ele se entrega todo a Deus. Deus se entregou a nós pela nossa salvação, como está lá em João 3,16. De tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a iniciativa da nossa salvação, ela partiu de Deus, mas cabe então a nós correspondermos a esta iniciativa divina, desse Deus que se revela a nós e se entregou pela nossa salvação. E de que modo, então, nós vamos dar esta resposta? Justamente pela fé. A fé ainda vai nos ajudar a termos um conhecimento da vontade de Deus a nosso respeito, e também vai nos ajudar a viver. Vai dizer a palavra em Romanos 1,17: o justo vive pela fé. Quem é o justo nas Sagradas Escrituras? O justo é aquele que procura estar afinado com a vontade de Deus a respeito de sua existência. Então, o justo não é apenas aquele que cumpre as leis, mas é aquele que afina o seu coração ao coração de Deus,
a sua vontade à vontade divina, de tal modo que ele possa então querer o que Deus quer e aceitar o que Deus realiza. Então, a fé é dado objetivo, dado subjetivo, mas ela não é teórica, ela tem um sentido muito prático. Em Gálatas capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé, ela vive e age pelo amor, ou seja, pelas obras. São Tiago capítulo 2, versículo 26, afirma: a fé sem obras, ela é morta. Agora, quanto mais a nossa fé for viva, for autêntica, sincera, profunda, naturalmente as obras surgirão. As obras, elas devem ser um transbordamento da nossa vida de fé, bem como da nossa vida de oração, da nossa vida interior. Se não for acompanhada pela esperança, diz o catecismo, e pelo amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não o faz um membro vivo de seu corpo. Então, a videira, ela tem os seus ramos, e os ramos só podem dar frutos se estiverem bem unidos à videira. A nossa fé só pode dar frutos, realizar obras que permaneçam, se estiver bem unida e alicerçada na esperança e no amor e concretizada em Cristo. Porque nós somos discípulos de Cristo. O discípulo de Cristo, como nós vemos nos evangelhos, é chamado a ser uma pessoa de fé, mas que não apenas guarda a fé, mas nela vive. Neste sentido, o discípulo de Cristo deve professar a fé. Isso nós fazemos como assembleia, sempre que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Temos lá o momento da profissão de fé. Mas toda a nossa vida, quando vivida em Deus, na graça, torna-se uma profissão de fé. Mas não apenas professar a fé. Porque o próprio Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe a vontade do meu Pai, esse sim entrará no céu. E pôr a vontade de Deus em prática significa testemunhar a fé com firmeza, difundi-la por meio da evangelização. Tem uma citação também do Catecismo da Igreja, que inclusive é retirada da Lumen Gentium, lá no número 42, que vai dizer assim: todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltarão à igreja. Nunca faltaram à igreja. E sempre existirão perseguições para a igreja. Isso nós vemos desde os primórdios do cristianismo. Nos primórdios do cristianismo, quantos mártires derramaram sangue pelo testemunho da fé. Então hoje, por mais difícil que seja o tempo que nós vivemos, de tribulações, de provações, de conflitos, de mentiras, de calúnias, é necessário estar firme na nossa fé em Cristo e dar testemunho dela. Que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O serviço e o testemunho da fé são, na verdade, requisitos da salvação, como está em Mateus capítulo 10, versículos de 32 a 33. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém,
que me negar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Por fim, terminamos com essa palavra e eu digo a você: procure dar testemunho da sua fé. Seja uma pessoa de fé e de serviço, como Maria. Maria Santíssima é a mulher de fé. Ela, no momento da anunciação, pela fé, disse o sim. E depois, pela fé, ela é impulsionada para dar testemunho da salvação lá na casa de sua prima Isabel. E Isabel, quando recebe a visita de Maria, ela lhe faz um elogio. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Se de fato nós acreditarmos na palavra do Senhor, as promessas dele também se cumprirão para nós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.